climatizado, bem limpo. É muito diferente de um apartamento normal. Uhum, verdade. Eu sou muito suspeito em falar de UTI, né? Porque eu passo quase todos os dias, eu passo mais dias na UTI do que em casa, né? Porque eu trabalho em 4 hospitais, então todos os hospitais eu estou na UTI. Eu estou mais na UTI do que em casa, né? Mas eu, como suspeito, eu falo que a UTI é o melhor lugar para se trabalhar do hospital, né? Eu gosto muito do que eu faço. A minha especialização é em terapia intensiva, e sempre eu trabalhei e gostei de trabalhar em UTI, né? A UTI ela é muito complexo em falar sobre ela, né? Porque quando a gente fala em terapia intensiva, quando a gente fala em UTI, as pessoas elas têm um certo medo e um certo receio sobre esse setor do hospital, tanto na parte dos profissionais quanto na parte dos pacientes, né? Se você falar para um vozinho que ele está indo para a UTI, ele vai ficar morrendo de medo, porque vai achar que vai morrer, né? Porque ainda existe essa cultura de que a UTI ela é uma sentença de morte, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Meu avô está indo para a UTI, pronto, não escapa mais, né? O pessoal sempre tem essa visão, mas é diferente. Vocês vão aprender que é diferente. A UTI ela não é uma sentença de morte, ela se torna uma esperança de vida para aqueles pacientes que precisam de cuidados intensivos, né? Mas o que seria a unidade de terapia intensiva, né? O que é uma UTI? O termo UTI ele significa unidade de terapia intensiva, tá certo? Então, para falar sobre UTI, a gente precisa falar primeiro sobre CTI, né? E entender uma pequena diferença que a gente tem sobre UTI e CTI. Existe uma pequena diferença. O CTI é o Centro de Tratamento Intensivo. A gente fala de CTI quando a gente tem algumas UTIs reunidas, mais de uma UTI reunida, né? A gente vai aprender mais para frente que existem vários tipos de UTIs, né? Não existe só apenas uma UTI. A depender do hospital, né? Do suporte que o hospital vai ter, a gente vai ter mais de uma UTI, 4, 5 UTIs, vai depender da demanda que o hospital precisar, né? Então a gente vai ter UTI adulto, UTI pediátrica, UTI coronária, que é UTI cardiológica, UTI neurológica, UTI Covid, que a gente tem visto falar muito, né? Então o CTI ela é um lugar onde agrega todas essas UTIs, né? Um exemplo aqui que a gente vai ter aí em Campina Grande, por exemplo, no Hospital de Trauma de Campina Grande, a gente tem a UTI rosa, a UTI azul, a UTI pediátrica, né? E a UTI de queimados. Então já são 4 UTIs reunidas. E esse conjunto de UTIs a gente chama de Centro de Tratamento Intensivo, né? É CTI. Já a UTI, ela propriamente dita, o setor da UTI, ela é uma unidade que abriga pacientes graves ou pacientes de risco, que requeram assistência médica de enfermagem, radiológica e multiprofissional de forma ininterrupta, utilizando de recursos específicos para o tratamento de sua doença, medicações de alta vigilância, procedimentos, mecanismos, unidades específicas dentro de uma CTI, por exemplo, uma coronária, uma UTI adulto, uma UTI neurológica, uma UTI pediátrica. Algum de vocês já entrou em uma UTI alguma vez na vida? Já. Mas qual foi a experiência? Foi para visitar alguém? Foi para visitar meu pai, que estava internado. Pronto. A gente tem visto falar muito em UTI nos últimos tempos por conta do Covid, né? Ouve-se falar muito em faltar leito de UTI. Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento da pandemia. Falta leito de UTI, né? Está faltando leito de UTI ou os leitos de UTIs estão 100% ocupados em João Pessoa, em Campina Grande, enfim. Por que existe um limite para se ter um leitos de UTI, né? Porque a UTI é uma estrutura que abriga cuidados intensivos, né? Então, o paciente que está na UTI, ele depende de uma série de objetos, de uma série de máquinas, de uma série de cuidados, né? Então,
necessita de uma organização para se manter um paciente dentro de uma UTI, né? E inicia-se essa organização através da estrutura. A estrutura da UTI ela é uma estrutura totalmente diferenciada de outros setores de hospital. A gente costuma ir no hospital e ter uma enfermaria ou um apartamento, se for um hospital particular. E você vê que há aqueles apartamentos fechados ou coletivos, que ficam os pacientes em dupla, né? Que fica acompanhante, que o técnico de enfermagem vai lá, faz a medicação, faz o curativo, ajuda no banho, mas não está a todo momento ali, né? Já na UTI é diferente. O técnico de enfermagem ele tem responsabilidade integral sobre o paciente que está na UTI, certo? Tanto o enfermeiro como o técnico de enfermagem, como o médico, como o fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais, eles têm responsabilidade integral, desde a alimentação do paciente até o procedimento invasivo que ele vai realizar. É tudo com os profissionais da UTI. É por isso que a gente não fica com acompanhante na UTI, né? O pessoal reclama muito porque não fica acompanhante, tudo mais. Hoje em dia a gente já tem uma facilidade, existem UTIs humanizadas em que a gente permita a permanência de acompanhantes, né? Embora agora no Covid isso seja banido, não tem mais isso, né? Não fica acompanhante em lugar nenhum mais. Mas dentro da UTI precisa-se de uma estrutura para manter um paciente, porque a gente vai abrigar pacientes graves e pacientes de risco, né? O que são pacientes graves e pacientes de risco? Existe uma diferença. Na UTI a gente não só acolhe pacientes gravíssimos, aqueles pacientes que estão para morrer, né? Mas a gente acolhe também os pacientes que têm risco de instabilidade, ou risco de morte, ou risco de piorar, né? Então a gente vai encontrar dois tipos de pacientes em UTI, tá certo? Mas como é a estrutura da UTI? Eu botei até aqui uma foto para vocês poderem observar. Ó. Toda UTI deve ocupar uma área física própria, de acesso restrito. Possuir acesso fácil às unidades correlacionadas, centro cirúrgico, emergência e uma unidade de semi-intensiva. Quanto ao ambiente, as UTIs devem possuir, no mínimo, uma área coletiva para tratamentos com boxes, quarto de isolamento, posto de enfermagem, área de prescrição médica, sala de utilidades, copa, rouparia, sala de preparo de materiais e de equipamentos, depósito de equipamentos e de materiais de limpeza, banheiro, área administrativa e sala de estar para a equipe. Então a UTI ela demanda uma estrutura bem grande, né? Um espaço bem grande para poder se cuidar dos pacientes, né? E a parte que a gente mais vê na UTI é essa parte, a parte de onde ficam os pacientes, né? Dos leitos. A gente chama de leito. Cada cama dessa, cada box desse, a gente chama de leito, né? Então a gente divide por numeração. Leito 1, leito 2, leito 3, leito 4. E aí vai depender de quantos leitos a gente vai ter dentro da nossa UTI, tá certo? Então vocês percebem que cada leito, ele tem uma estrutura específica, ele tem uma cama, ele tem os aparelhos ali, ó, perto, ele tem uns fios, tá certo? Vocês estão observando, né? Da mesma forma, essa imagem aqui de cima, ela é uma UTI adulto, certo? Essa tem até uma televisãozinha, essa é até boa. E aqui embaixo a gente tem uma UTI neonatal, que é a mesma estrutura. O que diferencia é que não são camas, são berços. Tá vendo? Mas o trabalho ele é o mesmo, tanto em UTI adulto quanto em UTI neonatal. Eu já trabalhei em UTI neonatal. Gostava. Muito. Então, quais são os profissionais que a gente vai ter em UTI? Né? Quem é que trabalha em UTI? A UTI deve dispor, no mínimo, da seguinte equipe básica. Médico, com título de especialista em medicina intensiva, de preferência, né? E, geralmente, a gente divide em dois médicos. Um médico diarista, aquele que passa uma diária contínua, todos os dias ele passa visita, e o médico plantonista,
né? Um médico que fica ali dentro da UTI 24 horas. Então, nós temos um enfermeiro administrativo, um enfermeiro assistencial, um técnico de enfermagem, fisioterapeuta, secretário auxiliar de administrativo e auxiliar de serviços gerais, né? E assim se forma a equipe da UTI, certo? O quantitativo dessa equipe ela vai de acordo com a quantidade de leitos que a UTI tem, né? Aí você pergunta, professor, mas quantos leitos precisa ter uma UTI, né? Não tem leito, não tem uma quantidade específica, vai depender do suporte que o hospital vai ter, né? A gente sabe que a UTI ela é uma unidade em que só vai existir em hospitais de média a grande complexidade, né? Um hospital municipal, como por exemplo um hospital de Lagoa Seca, de Esperança, eles não vão ter suporte para UTI. Por quê? Porque o custo é muito grande. O custo de se manter uma UTI, a quantidade de profissionais, os aparelhos são muito caros. Então, não é toda unidade que vai conseguir ter uma UTI. Não é todo hospital, certo? Quando o hospital ele é de média complexidade, o hospital ele pode ter de 4 a 10 leitos de UTI, né? E se o hospital for de alta complexidade, ele pode ter até 100, tendo vaga, tendo material. E aí a quantidade dos profissionais vão ser de acordo com a quantidade de leitos que essa UTI vai ter, certo? Então, só para a gente entender o que é o leito de UTI. Né? O leito de UTI ele é o lugar em que o paciente ele vai permanecer. Né? Ele vai permanecer durante a sua estadia na UTI. Seja em um hospital particular ou um hospital público. A estrutura do leito ele vai ser o mesmo jeito. Tanto no hospital público como no hospital particular. O leito ele vai ter os mesmos aparelhos, vai ter a mesma cama, né? A diferença é que no público a gente encontra cama quebrada, né? Tem aí algumas particularidades. E no particular a gente tem mais facilidade de resolver, né? Então é um leito hospitalar destinado ao atendimento do paciente adulto ou pediátrico na unidade, por um período de até 12 horas, para a realização de tratamento clínico, cirúrgico, diagnóstico ou terapêutico. Então a gente vai ter, no leito de UTI, a gente vai ter a cama, a gente vai ter um armário com material, né? A gente vai ter aqui essa régua que tem aqui em cima. São pontos de oxigênio, pontos de gases, né? De gás carbono, de oxigênio, de ar comprimido, né? De vácuo, que é para aspirar o paciente, que é para dar oxigênio ao paciente. A gente vai ter um suporte de soro. A gente vai ter um respirador mecânico. A gente vai ter um monitor cardíaco. Então, são materiais, são equipamentos que custam muito caro, né, para a unidade de saúde. Por exemplo, um respirador mecânico custa em torno de 60 a 100 mil reais, a depender da marca. Um monitor cardíaco custa no mínimo uns 40 mil, né, só um, para atender um paciente. Então, seria uma coisa inviável para um hospital de pequeno porte. Certo? Então, os hospitais que vão ter UTI são os hospitais de médio a grande porte. Aí, aqui eu trouxe uma imagem para vocês poderem observar. Ó. Esse é um leito real de UTI. Tá vendo? É uma cama elétrica. Esse aparelhozinho aqui do lado. Deixa eu aumentar a imagem aqui. É um respirador mecânico, ó. Esse daqui é o respirador mecânico. Esse é o respirador Savina. Ele é ótimo, esse respirador. Ele vai ser utilizado para pacientes intubados, né? Para fazer ventilação mecânica. A gente tem a réguazinha de gases, gás carbono, de oxigênio, ar comprimido, vácuo, que é essa réguazinha aqui do meio. Nós temos o monitor cardíaco, que vai monitorizar o paciente. Esse monitor aqui, ó. E assim, esses são itens obrigatórios para a gente ter um leito de UTI. Se não tiver esses itens, não se tem um leito de UTI, certo? Se tem apenas uma cama. Alguém tem alguma dúvida?
Ninguém falou. Fala-se agora ou se cale para sempre. Então, qual seria o dimensionamento de um TI? Né? Como seria para a equipe trabalhar? Né? Ou como é que faz? Joga os pacientes lá dentro e cada um que faça alguma coisa? Né? Não, existe um dimensionamento, né? Para que o serviço seja de continuidade e seja organizado. Né? Então, a gente vai ter um médico para cada 10 pacientes. Então, se a minha UTI ela tem 10 leitos, né? A minha UTI ela tem 10 leitos, ela vai ter um médico. Um médico para 10 pacientes, um enfermeiro para 10 pacientes, um fisioterapeuta para 10 pacientes e um técnico de enfermagem para 2 pacientes. Então, o técnico de enfermagem ele vai ficar com apenas 2 pacientes. Porém, isso não quer dizer que ele não vai trabalhar muito, tá certo? Vai trabalhar muito mesmo, porque na UTI a gente não brinca. Aí, professor. Pode falar. Aí quer dizer que se tiver 10 leitos, vai ficar uns 4 ou 5 técnicos, é isso? 5 técnicos, Tipo, para isso. cada 2, 5 técnicos, né? 5 técnicos. Então vai ter um médico, se a minha UTI tiver 10 leitos, vai ter um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, 5 técnicos de enfermagem. Né? Se a UTI tiver 18 leitos, que é o caso da UTI de trauma aqui de João Pessoa, que eu trabalho, né? São 18 leitos. Então ficam 2 enfermeiros, 2 médicos, 2 fisioterapeutas e 9 técnicos de enfermagem. O técnico de enfermagem ele só pode assumir 2 pacientes. Claro que se houver alguma eventualidade de faltar um técnico de última hora, de adoecer um técnico e não tiver ninguém para cobrir, a gente redimensiona. Né? Não é aquela coisa de que você não pode ficar com 3 pacientes. Mas assim, a gente redimensiona de acordo com a necessidade. Mas o ideal é um técnico ficar para 2 pacientes. Porque vocês vão entender que o trabalho ele não é pouco. Você vai trabalhar muito, você vai ter muita coisa para fazer. Se você ficar com mais de um paciente, você não dá conta. E a gente precisa ter uma assistência de qualidade e uma assistência integral para aquele paciente. Né? Então não adianta sobrecarregar a equipe e aí a equipe não prestar a assistência adequada que a gente espera. Né? Qual seria o paciente que a gente vai encontrar na UTI? Né? Qual seria esse paciente? Qual é o perfil desse paciente? Estar internado em UTI indica que o caso inspira cuidados. O paciente que precisa de uma unidade de tratamento intensivo é aquele que necessita de monitorização constante dos seus sinais vitais, do estado hemodinâmico e da função respiratória. Então, a gente vocês viram aí em outras disciplinas, o que são sinais vitais, não viram? Vocês lembram? Vocês podem me exemplificar aí quais são os sinais vitais? Pulso, respiração, pressão arterial. Isso. SO2, Temperatura. HGT. HGT. Muito bem, são esses mesmos. Os sinais vitais, eles são sinais que alertam dados fisiológicos do meu paciente. Né? Eu vou ter a pressão arterial, eu vou ter a temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, HGT, saturação de oxigênio, né? E aí eu vou poder ter uma visão de como esse paciente está. Se houver alteração em um desses sinais vitais, é sinal de que o paciente ele tem algum tipo de alteração. Não é verdade? Então, o paciente que vai para a UTI, ele é um paciente que necessita de monitorização constante dos seus sinais vitais. Em uma enfermaria, a rotina é você fazer a aferição de sinais vitais a cada 8 horas. De 8 em 8 horas, você passa fazendo os sinais vitais. Já na UTI, não. A gente precisa estar a todo momento observando os sinais vitais do paciente. Porque é um paciente grave ou um paciente com risco de gravidade, que a qualquer momento pode desestabilizar, né? E pode morrer. Né? Então, a gente tem que observar esse paciente de forma integral. Então, a gente vai encontrar na UTI pacientes, como mostra essa imagem aí, ó. Esse é um paciente entubado, em ventilação mecânica.
Esse é o paciente mais comum que a gente vai ter na UTI. Mas a gente também vai encontrar paciente consciente, orientado, conversando, comendo pela boca, com diurese espontânea também. Pacientes que têm risco de gravidade. É aquela coisa, vai depender do perfil de UTI que você vai trabalhar. Se for uma UTI pós-cirúrgica, você vai trabalhar com paciente que está vindo de uma cirurgia, né? Então, muitas vezes o paciente está consciente, orientado, o paciente está falando, está conversando, né? E aí esse paciente ele precisa de monitorização de sinais vitais constante, né? Porque senão, qualquer momento ele pode piorar, né? Qualquer momento ele pode dar uma decaída e a gente não observar. Então, ele precisa estar monitorizado, tá certo? Então, eu coloquei aqui uma tabelazinha sobre a classificação de pacientes conforme os cuidados intensivos, né? Então, nós temos aquele paciente classe 1 da UTI, que é um paciente fisiologicamente estável, mas requer uma observação profilática, né? Então, a gente diz muitas vezes, principalmente nessa fase de Covid, né? A gente vê pacientes conscientes, orientados, que conversa, e a gente diz, oxe, esse paciente, meu pai não precisava ir para a UTI, o povo botou ele para ir para a UTI. Né? Não sei se vocês já ouviram as pessoas falarem isso. Paciente foi para a UTI bom, falando, gente, não existe isso. Existe. O paciente ele pode ir para a UTI falando, né? Vai depender do problema que ele está passando. Não necessariamente ele vai estar entubado, está gravíssimo. Mas ele tem risco de piorar, ele tem um risco de gravidade. Então, ele precisa estar monitorizado na UTI. Tá certo? Então, esse paciente de classe 1, ele é um paciente fisiologicamente estável. Ele é um paciente que conversa, que fala, certo? O paciente da classe 2 de gravidade é um paciente estável, porém ele requer cuidados intensivos de enfermagem e uma monitorização contínua. Ou seja, ele é, por exemplo, aquele vozinho que está falando, mas que é uma bomba relógio. A qualquer momento pode piorar. A qualquer momento ele pode dar uma piorada. Né? Nós temos os pacientes de classe 3, que é um paciente grave, instável hemodinamicamente. É um paciente que já vai estar, por exemplo, entubado, né? Já vai estar em ventilação mecânica. É um paciente que já vai estar sondado, a gente já vai estar observando ele a todo momento. E, por fim, a gente tem a classe 4, né? Que é aquele paciente com indicação definitiva de UTI. Um paciente que a gente classifica como gravíssimo. Um paciente que está em uso de drogas vasoativas, um paciente que está sedado, entubado, paciente que está com sinais vitais instáveis, se a gente classificaria como paciente gravíssimo. Né? Então, a gente vai ter 3 tipos de paciente. A gente vai ter o paciente regular, grave e gravíssimo. O paciente ele não vai estar na UTI sem ter pelo menos um risco de gravidade. Né? Mas ele pode tanto ter risco de gravidade quanto ser um paciente gravíssimo. E a gente precisa entender e precisa saber lidar com esses tipos de paciente, com qualquer tipo de paciente que vai ser nosso cliente na UTI, tá certo? Mas aí eu falei sobre monitorização cardíaca, monitorização multiparamétrica, e aí eu pergunto a vocês, o que é monitorização? Vocês sabem o que é monitorização sem ler o vídeo aí? Alguém já ouviu falar em monitorização? Maria, você já ouviu falar em monitorização? Vamos falar, eu gosto que o pessoal fale. Eu acho que vem de monitorar, né? Vai monitorar o que é aquele paciente, sei lá. Mas eu acho que é monitorar alguma coisa. Sem Isso. ler, tá? Sem ler. São tipo os aparelhos, né? Que ficam 24 horas no corpo do paciente, apresentando tudo. Isso mesmo. A gente vai ter uma monitorização. É monitorar e vai monitorar através de aparelhos, sim. Vocês já imaginaram, vocês já aferiram pressão, já aprenderam a aferir pressão, tudo direitinho, né? Vocês ficaram doidinhos quando aferiram pela primeira vez. Foi tão bom, não foi? A sensação de saber aferir uma pressão. Todo mundo gosta na primeira vez, né? Mas quando for daqui a uns 5 anos, vocês não vão aguentar nem olhar para aquele estetoscópio, nem botar no ouvido. Porque não tem que aguente, que até as cachorras da rua vêm pedir para a gente olhar a pressão.
É os vizinhos pedindo, é a tia, é o avô, é a avó, todo mundo quer que a gente olhe a pressão, né? Já passaram por isso, por essa experiência? Já aqui em casa, Já. Faz fila, para poder aferir. faz fila. Então, a monitorização, ela é monitorizar os sinais vitais, né? Está monitorizando os sinais vitais do paciente. Então, vocês já imaginaram, quando a gente afere a pressão pela primeira vez de um paciente, na escola, na faculdade, a gente gosta de aferir pressão e a gente fica querendo aferir toda hora. Mas depois que vai passando o tempo, a gente não aguenta nem pegar num aparelho de pressão, né? Não aguenta nem olhar para ele, porque se torna uma coisa chata. Vocês já imaginaram em UTI você a cada 2 horas ter que aferir sinais vitais do paciente de forma manual? Como seria chato você a todo momento tem que ir lá aferir pressão, ouvir a pressão do paciente. Todo momento tem que ir lá. Então, a monitorização ela é de forma contínua, né, no paciente, e ela é através de um aparelho que a gente chama de monitor multiparamétrico, né? Então, todo paciente que entra na UTI, ele precisa estar monitorizado, né? Ele vai permanecer as 24 horas monitorizados, certo? A gente não pode permanecer com o paciente na UTI sem uma monitorização multiparamétrica, né? Sem o paciente estar com monitorização. Não é permitido e a gente não vai conseguir surtir um efeito no cuidado do paciente, né? Então, o que é monitorização? Estão dizendo aqui que até os bebinhos da rua vêm pedir para aferir pressão, e realmente. Ninguém me pede, porque eu não gosto. Nunca gostei de aferir pressão, então ninguém nem me pede. Graças a Deus. Mas quando a gente começa a aferir pressão, até o povo da rua quer que a gente faz fila para aferir pressão. O que é a monitorização? É um processo contínuo e diário que envolve 3 componentes, né? Então, na monitorização, a gente vai ter 3 componentes. A gente vai ter a coleta de dados, a análise e interpretação dos dados e a tomada de decisão, né? São 3 fases que a gente vai encontrar na monitorização. Mas, professor, por que a gente vai ter essas 3 fases na monitorização? Porque a monitorização ela precisa ser uma coisa contínua, né? E o técnico de enfermagem ele tem responsabilidade sobre os sinais vitais do paciente, né? Então, na UTI, a gente tem uma monitorização 24 horas. O paciente fica 24 horas com os sinais vitais rolando ali no monitor, né? E a gente precisa coletar esses dados, interpretar e tomar alguma decisão caso tenha alguma alteração, né? Então, vocês já estudaram os valores corretos de, por exemplo, uma pressão arterial, os valores corretos de frequência cardíaca, de frequência respiratória. Todos os valores vocês já sabem, né? Então, toda vez que você for anotar os sinais vitais do paciente, você vai saber interpretar se aquele sinal vital ele está normal ou ele está alterado, né? A gente tem uma rotina na UTI de fazer registro de sinais vitais a cada 2 horas do paciente, né? A gente vai ter o prontuário lá do paciente, com todas as informações, e a gente vai ter um espaçozinho para colocar os sinais vitais do paciente a cada 2 horas. Cada 2 horas a gente vai lá e registra os sinais vitais dele, né? Registra pressão arterial, registra frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, né? Tudo isso a gente vai registrando no prontuário a cada 2 horas. Então, por que a gente precisa desse processo contínuo que envolve 3 componentes, né? Para identificar alguma alteração nos sinais vitais do paciente. Então, eu tenho lá o monitor com os sinais vitais do paciente. Eu vou lá colher os dados desses sinais vitais. Eu colhi a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Eu observei que a pressão do paciente está 90 por 40. Ou seja, ele está hipotenso, está com a pressão baixa, né? Então, eu registrei essa pressão arterial. Eu interpretei que ele está com a pressão baixa, né? E eu vou tomar a decisão. Qual é a tomada de decisão? Eu vou comunicar à equipe médica. Vou dizer, doutor, o paciente está com hipotensão, tá? A pressão está baixa, né? A gente precisa fazer alguma coisa para corrigir essa pressão arterial, né? Da mesma forma, a temperatura alta, o paciente está com febre,
quem observa é o técnico de enfermagem na hora da coleta dos dados na monitorização, né? Então, os sinais vitais, a gente acha que é uma coisa simples, mas é uma coisa muito importante para a vida do paciente dentro da UTI, porque são eles que vão dar dados fisiológicos do meu paciente. É através dos sinais vitais que você vai saber o que está se passando na vida daquele paciente, tá certo? A monitorização de sinais vitais faz a leitura dos sinais vitais do paciente, indicando em tempo real para a equipe médica, através das informações na tela e alarmes visuais e sonoros, qual a sua condição de saúde atual do paciente, né? Então, além de você estar lá registrando os sinais vitais, a gente vai ter nos monitores alarmes, né, que vão aí indicar alguma alteração nos sinais vitais. O paciente está com alteração na pressão arterial, o bicho vai alarmar lá, vai piscar a luz e vai ficar apitando. Por isso que a UTI ela é um ambiente muito barulhento, porque a gente tem muito alarme, para que a gente possa se atentar a alguma coisa que está acontecendo no paciente. Então, tudo alarma. A bomba alarma, o respirador alarma, o monitor alarma, mas tudo isso é importante para que a gente possa prestar uma assistência de qualidade ao paciente. Já imaginou o paciente estar lá hipotenso, o paciente tem uma parada cardiorrespiratória e ninguém vê, né? Ou o respirador para de funcionar e ninguém vê. Então, é importante que a gente tenha esses alarmes e que a gente tenha essa anotação, essa monitorização de forma contínua. Tá certo? Então, quais são os sinais vitais que são avaliados na monitorização em uma UTI? São os mesmos sinais vitais. Tá certo? Não existe diferença. Você vai observar tudo do mesmo jeito. Pressão arterial, primeiro sinal vital, né? Nós temos na UTI uma diferença. Em sua vida normal, o que vocês estudaram aí em fundamentos de enfermagem, vocês viram a pressão arterial não invasiva, né? Que é aquela que a gente coloca o manguito, que a gente sufla o manguito, que a gente ausculta com o estetoscópio, os sinais de Korotkoff, né? Que são a sístole e a diástole, né, do coração. E aí a gente vai interpretar uma pressão arterial, né? Vocês lembram o valor normal da pressão arterial? Quem pode falar? 120 por 80. 120 por 80. É um valor que a gente considera normal, né? Mas isso também vai de acordo com o paciente, né? Se o paciente ele tiver tendência a ter hipertensão, se for um paciente obeso, hipertenso, ele vai ter a tendência a ter uma pressão um pouquinho mais alta. Mas a gente considera essa média. De 11 por 7 a 13 por 9, a gente considera uma pressão normal, né? Se o paciente não tiver nenhum tipo de sintoma, a gente considera uma pressão normal. Na UTI, a gente tem um tipo de pressão arterial que é diferenciada, né? Que é a pressão arterial invasiva, que a gente vai ver agora. A pressão arterial refere-se à tensão que o sangue produz contra as paredes das artérias. O monitor multiparamétrico pode ser utilizado tanto para aferir a pressão arterial não invasiva, quanto a pressão arterial invasiva, né? Então, a pressão arterial, ela é a tensão que o sangue faz contra as paredes das artérias. Eu acredito que isso você já tenha estudado muito em anatomia, em saúde do adulto, em fundamentos. Você já tem estudado muito sobre pressão arterial, mas é bom a gente rever, né? Eu costumo exemplificar como se fosse uma mangueira. A gente tem uma mangueira, aí você liga a torneira na maior pressão, né? O que é que acontece com a mangueira? Ela fica toda doida, né? Balançando para lá e para cá, porque tem uma pressão da água sobre a mangueira, né? Então é do mesmo jeito que acontece na nossa artéria. A nossa artéria era como se fosse a mangueira, né? E a pressão da artéria é como se fosse a pressão que a água está fazendo sobre a mangueira. O sangue está em um volume muito intenso e ele está causando pressão na parede da artéria, né? E isso vai gerar efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais de um pico hipertensivo, por exemplo? É dor de cabeça, é sensação de zumbido no ouvido, é epistaxe, que é o sangramento no nariz, né? É a cefaleia, o vômito, a tontura. Então são vários sintomas que vão aparecer aí com a pressão arterial, se ela estiver alta. Então a gente precisa monitorizar essa pressão, tanto para ela não estar alta, né?
Qual é o nome científico que a gente chama para pressão arterial alta? Vocês lembram? Pressão arterial alta, como é que a gente chama? Hipertensão. Hipertensão. Muito bem. E pressão arterial baixa, como é que a gente chama? Hipotensão. Hipotensão. Vocês têm sempre que lembrar essa diferença. Hiper, ele vem de mais, de alto. E hipo, ele vem de baixo, de menos. Tá certo? Então, vocês nunca cheguem dizendo que o paciente teve uma queda de pressão. Porque se você chegar para mim dizendo, aí eu vou pedir para vocês apanhar a pressão que caiu. Viu? Jamais falem queda de pressão. Não existe isso. A gente vai falar, o paciente teve um pico hipertensivo ou o paciente está com hipotensão. Tá certo? Não esqueçam disso. Eu gosto que falem em termos técnicos. Vocês serem profissionais excelentes. Né? Então, na UTI a gente vai ter a monitorização da pressão arterial não invasiva, que é aquela mesma que a gente faz no manguito, né? A gente coloca o manguito no braço do paciente, a braçadeira. A diferença é que o monitor ele vai disparar sozinho o manguito e ele vai olhar a pressão arterial sozinho, né? O próprio monitor é que vai olhar e vai fazer a leitura da pressão arterial. Não precisa você ir lá suflar o manguito, auscultar, não. O monitor ele vai fazer isso sozinho. Tá certo? E nós temos a pressão arterial não invasiva. Essa pressão arterial não invasiva, ela é uma monitorização em que a gente vai aferir a pressão arterial em tempo real, através de um procedimento invasivo. Ou seja, é introduzido um catéter na artéria do paciente, né? E esse catéter ele é conectado a um sistema que vai fazer a leitura da pressão arterial do paciente em tempo real. Então, essa pressão arterial ela vai ficar se mantendo em tempo real. Se ela sobe, você vai acompanhar ela subindo. Se ela cai, você acompanha ela caindo. É a pressão arterial mais segura e ela é utilizada em pacientes graves, né? Pacientes que têm risco de uma hipotensão severa, né? Pacientes que têm risco de hipertensão severa. Então, para se ter esse controle da pressão arterial, a gente utiliza essa pressão arterial invasiva. Ela é utilizada única e exclusivamente na UTI, tá certo? A gente chama ela de PAI, pressão arterial invasiva. É quando, por meio de um procedimento médico, é introduzido um catéter na artéria e conectado ao sistema que irá retratar no monitor cardíaco a pressão arterial em tempo real. Então, é desse jeito, dessa figura que eu coloquei aqui, ó. A gente tem um catéter na artéria do paciente, conectado a um sistema com um transdutor, uma bolsa de pressão lá em cima, e aí vai ser conectada a um monitorzinho cardíaco que vai dar a pressão arterial em tempo real. Pacientes graves, muito graves, a gente vai ter que instalar uma pressão arterial invasiva para a gente ter uma monitorização correta dessa pressão dele, né? Porque a pressão arterial ela é um dos sinais vitais mais importantes que a gente vai conseguir aí olhar para o nosso paciente, tá certo? Além da pressão arterial, a gente tem outro sinal vital que é muito importante na monitorização, que são os batimentos cardíacos, ou a frequência cardíaca, né? Vocês lembram os valores normais da frequência cardíaca? Qual o valor normal? Quem pode responder? Frequência cardíaca. Quanto é que o meu coração bate por minuto? 60 a 80 BPM. 60 a 100. Até 100 a gente considera normal ainda. Acima de 100 a gente considera taquicardia, né, que é o coração acelerado. Tá certo? Então, através do eletrocardiograma, o monitor multiparâmetro de sinais vitais acompanha os batimentos cardíacos do paciente, que são captados através do cabo de eletrocardiograma, que é conectado em alguns pontos do peito do paciente. Então, o paciente vai estar monitorizado com a sua frequência cardíaca em tempo real também, né? A frequência cardíaca ela vai estar lá em tempo real. Vocês já viram em filmes ou em novela
Aqueles monitores que o paciente morre e ele zera, faz uma linha só, tá batendo lá, fazendo a curvazinha, de repente o paciente morre e ele zera. Vocês já viram? É daquele jeito, é daquele modelo, certo? O paciente ele fica fazendo, a gente fica monitorizando a frequência cardíaca em tempo real. Qual é o objetivo? Consiste em controlar e avaliar continuadamente a atividade elétrica, ritmo e frequência do coração através de um equipamento, sendo possível também a detecção de arritmias e pressão arterial. Qual é a periodicidade? Durante todo o período que o paciente estiver com indicação de controle hídrico e estiver internado na UTI, certo? A indicação é instalada em pacientes que apresentam instabilidade hemodinâmica, em pacientes submetidos a cardioversão e principalmente naqueles que sofrem reversão pós-parada cardíaca, né? Então, o paciente ele precisa estar monitorizado, principalmente se for um paciente grave, né? Ele tem que estar com a monitorização da sua frequência cardíaca, para a gente poder controlar se esse paciente ele faz uma bradicardia. Alguém sabe o que é bradicardia? Quem lembra? Eu gosto de perguntar para vocês refrescarem a memória. Alguém lembra o que é bradicardia? Valendo... Dos batimentos. Oi? Quando o coração está muito acelerado, Diminuição dos batimentos. Bradi é de diminuição dos batimentos, tá certo? Já a taquicardia é quando o coração ele está acelerado. Então, bradi é de frequência cardíaca abaixo de 60. O paciente está com bradicardia. Se você tem um paciente que está com o coração acima de 100 batimentos por minuto, a gente diz que ele está com taquicardia. Tá certo? Bradicardia, taquicardia. E se o paciente tiver de 60 a 100, como é que a gente chama? Normocardia. O paciente está normocárdico, está normal, certo? Então, para a gente ter uma visão de como é que está essa frequência cardíaca desse paciente, a gente monitoriza o paciente através de eletrodos que a gente coloca diretamente conectados ao monitor, né? E aí tem um exemplo, do paciente monitorizado e das posições que a gente coloca esses eletrodos. Não sei se vocês já viram um paciente monitorizado, né? São eletrodos, são fios em que a gente cola no peito do paciente em 5 pontos, né? E conecta diretamente no monitor, e o monitor ele vai passar lá a frequência cardíaca e o eletrocardiograma do paciente em tempo real. Tá certo? Vocês viram isso em alguma disciplina? Ó, o paciente ele está com eletrodos, 5 eletrodos conectados, e aí esses eletrodos eles vão dar o eletrocardiograma em tempo real e a frequência cardíaca do paciente em tempo real, tá certo? E aí a gente vai observar se o paciente faz bradicardia, faz taquicardia, se o paciente está com a frequência cardíaca normal. Ó, aqui é um peito real do paciente, certo? E aqui nós temos os eletrodos. Os eletrodos são esses adesivozinhos, né? A gente conecta através do monitor cardíaco e aí a gente vai ter um controle da frequência cardíaca do paciente, certo? Para conectar no paciente, a gente vai de acordo com as cores, né? Cada cor ela tem seu lugarzinho para a gente conectar. E aí a gente vai conseguir ver a frequência cardíaca em tempo real do paciente, certo? Outro sinal vital que a gente também vai ter no nosso monitor é a respiração, frequência respiratória do paciente. Os parâmetros de frequência respiratória são diferentes para cada idade. Assim, a média de inspirações de uma pessoa adulta, que é de 12 a 20 por minuto, é diferente de uma criança ou bebê, que tende a ser maior, né? Então, a respiração ela é muito importante também. E o monitor ele também vai mostrar a frequência respiratória do paciente, que é normal de 12 a 20 respirações por minuto, né? A respiração ela consiste na inspiração
e na expiração. Então, o paciente que está, por exemplo, com Covid, né? Atualmente eu trabalho em UTI Covid. O paciente que está com Covid, ele vai estar com a respiração acelerada, né? Que a gente vai chamar de quê? Vocês lembram? Taquipneia, né? A respiração muito acelerada. Por quê? Porque o pulmão dele está com o que a gente chama de vidro fosco, né? Está com consolidações. Algumas partes do pulmão é como se estivessem obstruídas, né? E aí o paciente ele não consegue ventilar de forma correta e ele precisa acelerar a frequência respiratória para fazer uma troca gasosa mais eficaz, né? Então ele faz um esforço respiratório, paciente com Covid, né? Então ele vai estar respirando acima de 20 respirações por minuto. E isso aí vai variar. O paciente ele estando em uma situação grave, ele pode respirar até 45 respirações por minuto, né? E o paciente ele fica assim, ó, né? Respirando de forma rápida. E aí a gente vai chamar de taquipneia, né? E você vai conseguir observar no monitor se esse paciente está respirando de forma rápida. Mas aí a gente vai também conseguir observar, né, se ele está fazendo esforço respiratório, se esse paciente está com a respiração de forma acelerada, tá certo? Outro sinal vital que a gente fala, que a gente vê e que é de suma importância, é a saturação de oxigênio, certo? A saturação de oxigênio ou a oximetria de pulso, né? É um recurso também presente no monitor multiparamétrico, que verifica o nível de oxigênio presente no organismo do paciente. Então, eu tenho um paciente que está com esforço respiratório. O primeiro sinal vital que eu vou me atentar, além da pressão arterial, da frequência cardíaca, da respiração, é a saturação de oxigênio. A saturação de oxigênio ela é lida através de um laserzinho que é colocado aqui no dedo do paciente. Não sei se vocês já viram, acredito que já, né? Você coloca aqui no dedo do paciente, ele faz um laserzinho e ele vai observar a quantidade de oxigênio que as hemácias estão transportando aí no seu corpo, né? Qual o valor normal da saturação? Vocês lembram? 90 a 100 ou 89? Algumas literaturas elas falam de 90 a 100. Porém, a gente já considera hoje acima de 92, normal. Se o paciente está abaixo de 92, a gente já considera uma saturação baixa, tá certo? Por quê? Porque viu-se com o Covid que o paciente ele pode fazer hipoxemia silenciosa, né? Ou seja, o paciente ele pode desaturar sem fazer esforço respiratório. Né? A saturação está baixa, mas o paciente ele não faz esforço respiratório, porque o Covid ele prejudica literalmente a troca de gases do paciente. Né? Ele é danado, o bicho é danado, ele prejudica mesmo o pulmão do paciente, né? Então, a saturação de oxigênio, a gente vai considerar normal entre 92% a 100%. E o paciente, a gente também vai considerar se o paciente está com oxigênio, né? Está recebendo oxigênio através de catéter, através de máscara, se o paciente está entubado ou se ele está em ar ambiente, o que a gente chama de ar ambiente, que é esse ar que a gente respira, né? Esse ar que a gente respira, ele não é um ar 100% oxigênio. Vocês sabiam disso? Não é apenas oxigênio que a gente respira. A gente respira oxigênio, a gente respira diversos outros gases, né? Na verdade, a gente só respira de oxigênio um quantitativo de 21%. A gente só respira 21% no ar ambiente, tá certo? Quanto é que a gente precisa respirar de oxigênio para sobreviver? Esses 21% estão ótimos para a gente respirar. Porém, quando a gente tem algum problema pulmonar, esses 21% eles não vão ser suficientes e a gente precisa suplementar esse oxigênio. E aí que a gente vai para aquele catéterzinho que coloca no nariz, que a gente vai ver na próxima aula,
para máscara de reservatório, né? Para se ter uma oferta de oxigênio maior, para a gente conseguir ofertar mais oxigênio e ultrapassar esses 21% que o paciente respira em ar ambiente, né? De acordo com a patologia do paciente, de acordo com o problema que ele esteja passando naquele momento. Então é importante frisar que a gente precisa ofertar oxigênio a esse paciente se esse paciente estiver com a saturação baixa, se estiver com queda de saturação. A gente precisa sim ofertar oxigênio suplementar para esse paciente melhorar a sua oxigenação. Se a saturação desse paciente cair muito, o que é que acontece? Esse paciente pode ter uma hipoxemia, né? Essa hipoxemia ela pode causar uma parada cardiorrespiratória, porque o coração ele vai ficar sem oxigênio e o coração ele precisa de oxigênio para se movimentar, né, para fazer a sístole e a diástole, né? Então, se a saturação do paciente cair demais, a gente não vai conseguir manter esse paciente bem, né? O paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória, o paciente pode ter pode chegar até a morte. Então a gente precisa suplementar essa saturação, esse oxigênio. Por isso que é importante a gente visualizar a saturação de oxigênio do paciente de forma constante. E na UTI a gente fica 24 horas vendo a saturação de oxigênio do paciente. Tá certo? Principalmente nessa fase do Covid. Porque os pacientes de Covid é uma característica muito grande que eles têm, essa de saturação, é a saturação cair. Né? E assim, a gente precisa utilizar vários recursos para que a gente possa aumentar essa saturação. Muitas vezes nem com oxigênio resolve. O paciente precisa fazer outras coisas para que a gente vai ver em outras aulas, né? Para melhorar a saturação de oxigênio. Outro sinal vital também que a gente vai observar na UTI, porém não é uma coisa muito frequente, ou seja, se vocês entrarem em qualquer UTI, você não vai conseguir ver, é o nível de dióxido de carbono, né, o CO2, né, através da capnografia. É um parâmetro que a gente também utiliza, mas que nem todos os pacientes utilizam. Né? A gente utiliza mais para aqueles pacientes que têm uma respiração prejudicada e que retêm muito CO2, muito gás carbônico, ao invés de oxigênio. Né? Então a gente instala o capnógrafo, que é um aparelho em que a gente conecta diretamente no ventilador mecânico do paciente e a gente consegue observar se o paciente está retendo muito oxigênio, qual o nível de retenção do oxigênio do gás carbônico do paciente, qual o nível de retenção, né? Então não é em todo UTI que se utiliza, é muito raro. Eu mesmo vi pouquíssimas vezes a gente utilizar a capnografia. Então por isso que a gente não se fala muito, tá certo? E por fim, a gente tem a temperatura corporal. Qual é o valor normal da temperatura corporal do paciente? Vocês lembram? Tchan, 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 tchan. 36,5 a 37. Isso, a gente pode considerar normal. Um abraço aqui para quem está vendo no Instagram. Estou fazendo live pelo Instagram, tá certo? Eu sempre faço. Que para os alunos que não conseguem assistir pelo aplicativo, às vezes dá falha, o celular buga, né? Aí a gente sempre vai para o Instagram, tá certo? A temperatura normal do paciente, ela varia, né? Ela varia entre 37,4 aliás, 36,5 ou 36,4 a 37,4. Né? Então, a temperatura ela precisa estar ali entre 36 e 37. Né? Se a temperatura ela estiver abaixo de 36, a gente vai chamar de quê? Hipotermia. Né? Se a temperatura ela estiver acima de 37,5, a gente já vai considerar uma hipertermia. Né? E aí a hipertermia a gente vai dividir em estado febril, né? A gente vai dividir em febre, hipertermia, hiperpirexia. Então a gente sabe, a gente tem ciência de que a temperatura do paciente ela vai estar até 37,4. Se o paciente ele está com 38 de temperatura, ele está com o quê? Com febre, né? E é legal ter febre? De forma nenhuma.
Eu mesmo uma vez tive uma febre que eu fui para o hospital e fiquei até vendo coisa. Depois fiquei morto de vergonha que o povo, tudo me olhando, eu tava vendo espíritos, os espíritos descendo da parede, né, de uma febre que eu tive, quase que eu enlouquecia, né, porque deixa doido mesmo, a temperatura muito alta deixa você fraquinho do juízo. E a temperatura alta do corpo, a febre, ela é uma resposta de alguma infecção que você está tendo. Né? Você tem uma infecção, responde na temperatura, você apresenta uma febre. Né? Se o paciente ele tem um choque hipovolêmico, né, um choque anafilático, por exemplo, a tendência é ele apresentar uma hipotermia, né? A temperatura muito baixa, tá certo? Então é importante que a gente saiba observar a temperatura desse paciente através da monitorização, tá certo? Então, são esses sinais vitais que a gente observa no nosso paciente de UTI de forma contínua. Então, lembrando, jamais, nunca, em hipótese alguma, o paciente ele vai estar no leito de UTI sem monitorização. Porque se ele está no leito de UTI, ele requer uma atenção especial. E se ele requer uma atenção especial, a gente tem que prestar essa atenção, essa assistência. Observou os sinais vitais do paciente, registrar a cada 2 horas. A cada 2 horas eu vou registrar os sinais vitais desse paciente para eu poder ter um controle aí dos sinais vitais dele, tá certo? Sempre a gente precisa registrar. A gente coloquei até uma amostra aqui, ó, o monitor cardíaco perto da cama, na imagem, tá vendo? Aqui uma técnica de enfermagem registrando os sinais vitais, ela tá errada, que ela tá sem máscara. Não fique sem máscara, viu? A técnica aqui tá errada. Já ia dar 0 a ela na prova. Então, ela tá aqui observando os sinais vitais do paciente e registrando os sinais vitais. O paciente ele está aqui no leito de UTI. Tá certo? E como é que a gente observa esse monitor cardíaco? Aqui a gente tem uma visão sobre a monitorização multiparamétrica do paciente. Tá vendo? Essa daqui é a visão que a gente vai ter na tela do monitor. Esses gráficos, eles são cada um de um tipo de sinal vital do paciente. E ao lado a gente tem os valores dos sinais vitais. Alguém pode me dizer como é que estão os sinais vitais? Vocês conseguem interpretar esses sinais vitais aí? Vamos lá, valendo 10. Brincadeira. Quais são os sinais vitais aí que vocês observam? Temperatura. Tá? Quanto a temperatura? 37 graus. 37, muito bem. Pressão arterial. Tá? Quanto a pressão, Janaína? 102, né? Isso. Saturação. Quanto é que tá a saturação? Tá 90. 100%. Tá 100%. Esse azulzinho a saturação. Paciente cardíaco. Frequência cardíaca tá quanto? 100%. 100 batimentos, né? E tem um 16 lá embaixo. Esse 16 é o quê? Respiração. Respiração. Tá normal ou tá alterado? Tá normal. Então, quais desses sinais vitais aí que estão alterados? Vocês lembram? Vocês conseguem observar? Será que tem algum sinal vital alterado? Não, tá tudo normal. O paciente tá alright, tá no ponto, tá ótimo. Né? Então, os sinais vitais desse paciente aí, desse monitor, eles estão sinais vitais normais. Frequência cardíaca de 100, saturação de 100, pressão de 12/8, frequência respiratória de 16 e temperatura de 37.
paciente ele está normal. Aí vocês percebem como é fácil. A gente fala um por um, mas quando você vai olhar no monitor, tá tudo junto. Então você tem uma visão geral do paciente. Você olha o monitor. Alguém quer falar? Professor, esse 40 Esse 40, ele é aquele que eu falei que a gente não vê muito nos pacientes, né? É o nível de CO2 do paciente. Tá certo? A gente não costuma ver muito nas UTIs. É só quando o médico pede, quando o médico solicita. No SUS é muito difícil a gente encontrar, né? Mas é o nível de retenção de CO2 do paciente. Tá certo? Tá normal o nível disso? Tá normal também. Qual é o normal? Mais ou menos? É até 60. Então, o paciente ele aí está ótimo. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês observarem como é essa monitorização de forma ao vivo e a cores. Vou botar aqui no WhatsApp de mamãe. É porque eu peguei o tablet do meu menino. Aí ele tá... Deixei ele ali trancado no quarto e peguei o tablet dele. Um abraço pra galera aí do Instagram. Minha amiga Edmeia, que tem uma olhadinha aí. Só um minutinho, eu vou preparar esse vídeo para vocês observarem. Tá quente, viu? Calor das mesmo. Só lembrando também que a gente vai ter uma aula prática, tá, pessoal? A gente vai ter aula prática sobre aspiração traqueal, sobre intubação, sobre manuseio de dispositivos. Tá certo? Só um minutinho que no compartilhamento de tela fica bem lento. Tá abrindo já. Ó. Então o monitor ele fica 24 horas no ar assim. Aí a gente tá vendo, não tem todos os parâmetros. Né? A gente só tem aí ó, a frequência cardíaca, a saturação. E a todo momento, durante as 24 horas, esse monitor ele fica assim no paciente. Acho que parou. Esse gráficozinho ele fica assim, ó. Em tempo real. Esse que está por cento é a saturação do paciente, está 95%. Ali em cima é a frequência cardíaca do paciente, 85%. E aí tá um pouquinho lento, tá travando. Aqui eu vou voltar. Não adianta. E essa monitorização, ela é de forma contínua. Vou colocar aqui outro vídeo, vou ver se eu consigo. A gente consegue ver. Esse daqui ela é de um monitor também, mas de um monitor em que o paciente está intercorrendo. Ó, o paciente está intercorrendo, o monitor ele muda. Eu vou mandar esses vídeos para o grupo também, tá certo? A frequência do paciente está alterando-se. Ó,
Agora subiu a frequência cardíaca, tá vendo? Caiu novamente, voltou ao normal. E aí parou de funcionar, zerou. Então esse paciente foi a óbito. Então quando a gente observa o paciente, quando a gente vai olhar os sinais vitais, pode acontecer da gente fazer isso, de acontecer isso, tá certo? O paciente ele intercorre e de repente a gente consegue observar a alteração lá no sinal vital do paciente, né? Lá no monitor. O paciente intercorreu. Deixa eu botar aqui na imagem de novo, no slide. O paciente intercorreu. Você consegue observar em tempo real. A frequência cardíaca diminuiu ou a saturação caiu e aí você consegue em tempo real observar essa alteração, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar de volta aqui, que deu a gota agora. Vamos abrir. Alguém tem alguma dúvida sobre a monitorização multiparamétrica dos pacientes de UTI? Ficou alguma dúvida? Podem falar se vocês tiverem, viu? Nenhuma. Entenderam? Tudo? Esse professor também na parte de saturação, que tinha um 98. Oi, não entendi. Eu fiquei com dúvida na parte da saturação, que tinha 98. Pronto, a saturação ela pode ser de 92 a 100%. Então 98% ele é considerado normal, tá certo? Então o paciente, geralmente a gente sempre satura essa faixa de 97, 98, 99. A gente nunca consegue saturar 100%, certo? Então o paciente ele vai estar lá com o monitor e a saturação dele vai estar em tempo real. Se ele desaturar, ou seja, se a quantidade de oxigênio do sangue dele diminuir, essa porcentagem ela vai cair, né? E aí a gente pode suplementar com oxigênio para poder subir essa saturação, tá certo? Ok, obrigada. Disponha, Natália. Só voltar aqui. Então, encerrando a monitorização cardíaca, né, a monitorização multiparamétrica, esse monitor ele vai ser o colega de vocês na assistência do paciente na UTI, tá certo? Vocês vão estar sempre vendo todos os pacientes, lembrando que ele é um aparelho individual, é uma televisãozinha que vai ficar de forma individual para cada paciente, tá bom? E cada paciente vai ter os seus parâmetros, tá certo? Outra rotina que a gente costuma utilizar na UTI, que a gente faz, que a gente registra junto com os sinais vitais, é o balanço hídrico. Vocês já estudaram nefrologia? Não. Acho que não. Nefrologia é lá no finalzinho do curso, certo? Então vocês nunca ouviram falar em balanço hídrico, não? Já em fundamento. Em fundamentos vocês estudaram. Pronto, muito bem. Então, o balanço hídrico, ele é de extrema importância também na assistência do paciente que está internado em uma unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque como a gente presta um cuidado integral ao paciente, o que é um cuidado integral? É você cuidar do paciente num todo, né? Então, o paciente ele vai estar lá. Qual é a atribuição do técnico de enfermagem?
fazer as medicações, avaliar os sinais vitais, anotar os sinais vitais, dar banho no leito, higienizar, trocar fralda, dar alimentação, assistir à dieta do paciente, fazer cuidados, enfim, todos os tipos de cuidados e também registrar o balanço hídrico do paciente. É uma rotina obrigatória da UTI registrar balanço hídrico, certo? E a gente vai registrar a cada 2 horas o balanço hídrico desse paciente, tá certo? O que é balanço hídrico? É o resultado da quantidade de líquido que entra e que sai do corpo humano em um determinado intervalo de tempo, que tem por objetivo monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio hídrico do paciente, do cliente, diante do tratamento proposto, dependendo de seu estado patológico, renal ou cardíaco. É atribuição da enfermagem, em especial do técnico de enfermagem, observar e registrar toda a quantidade de líquido que entra e sai do organismo do paciente. É atribuição do enfermeiro calcular e liberar o resultado do balanço hídrico parcial das 12 horas e total das 24 horas. Classificamos o balanço hídrico em perdas e ganhos. Então, o balanço hídrico ele é uma coisa totalmente simples de se fazer, né? Ele é tudo que a gente introduz no paciente e tudo que o paciente ejeta de líquido, né? Hídrico vem de água, de líquido, né? Então, tudo que a gente faz de líquido no paciente, a gente registra como ganho. E tudo que sai do paciente, a gente registra como perdas. Tá certo? Então, a gente classifica entre perdas e ganhos. Então, o que seria ganhos? A alimentação, água, medicação venosa, medicação via oral, o soro que a gente instalou no paciente. Tudo isso vai entrar como ganho. Tudo que a gente injeta no paciente, certo? E quais seriam as perdas? Diurese, urina, fezes, vômito. Isso, tudo isso vai ser perdas, tudo de líquido que o paciente perder. Então é importante a gente registrar o balanço hídrico do paciente por diversos motivos. E um dos motivos maiores, como por exemplo, que eu poderia citar para você, é para saber se o paciente teve diarreia, a quantidade de fezes que saiu, a quantidade de urina. A gente sabe que um paciente que é renal, que é um paciente renal, paciente que tem problema nos rins, chega um determinado ponto que o paciente não consegue urinar, ele fica anúrico, né? Aquele paciente que não consegue urinar. Então, a gente observa se o paciente está anúrico através da anotação do balanço hídrico. O paciente foi admitido na UTI, a gente está lá registrando o balanço hídrico dele. Primeiro dia, a urina deu 600 ml, normal. Segundo dia, a urina deu 300 ml. Terceiro dia, a urina deu 200 ml. Quarto dia, o paciente não tinha urina. Quinto dia, o paciente não tinha urina. Sexto dia, o paciente não tinha mais urina. Ou seja, o paciente diminuiu a quantidade de urina, mesmo ele injetando, a gente injetando soro, injetando medicação, né? O paciente não tem urina. E aí, o paciente precisa de uma avaliação da nefrologia, porque o paciente não está sem urina, né? Não está urinando. Ou seja, esse rim do paciente ele pode estar prejudicado, pode estar paralisando, né? Então, é importante que a gente anote e registre de forma correta, que é para que a gente não possa causar nenhum dano nesse paciente. Da mesma forma, o paciente tem urina, aí a gente não registra, fica como se o paciente fosse anúrico, né? Sem ser. É importante esse registro para que a gente possa dar continuidade na assistência do paciente. Tudo que você registra no prontuário do paciente, ele é um documento, né? Tudo faz parte do documento do prontuário do paciente. Você tem que ter responsabilidade na anotação em todos os âmbitos da assistência do paciente. Porque pode ser um respaldo legal para a sua profissão e não prejudicar a vida do paciente, né? De acordo com o que você anotou de forma errada. É uma responsabilidade extrema, né? Quem não gosta de ser responsável não pode trabalhar na enfermagem, porque a enfermagem ela é uma profissão de responsabilidade. A gente não pode brincar na hora de fazer medicação, na hora de registrar um sinal vital, na hora de anotar um balanço hídrico do paciente, tá certo?
É tanto que eu coloquei até aqui, ó, um slidezinho sobre registrar. Mas esse slide ele saiu na frente dos outros. Depois eu volto para ele. O balanço hídrico corporal reflete a diferença entre ganhos e perdas diários de água pelo organismo. Constitui excelente parâmetro de avaliação clínica e de adequação terapêutica. Então a gente sabe que tudo que entra tem que sair. Não é verdade? Você já viu uma coisa entrar e ficar? Não tem isso. Tudo que entra tem que sair. Se você bebe um copo d'água, você urina. Você não urina na mesma quantidade, né? Porque o corpo ele absorve também. Mas você tem que liberar, né? Se você se alimentou, você tem que evacuar mais tarde. Se ficar ali dentro do intestino, vai dar nó nas tripas e vai ser um problema, viu? Então você tem que eliminar também. Então a gente tem que observar, né? O que é que entra no paciente, o que é que sai nesse paciente, a quantidade de coisa que entra e que sai. E é trabalho de vocês, é função de vocês observar, porque vocês vão estar ali 24 horas ao lado do paciente, prestando assistência e cuidado. Então não é normal a gente fazer, por exemplo, durante um dia, 2.000 ml de soro, 2 litros de soro no paciente e o paciente não urinar nada. Para onde foi esse soro? Né? O paciente tem que urinar. Eu tomo 500 ml de soro, me dá uma mijadeira da gota. Né? Então, a gente tem que observar direitinho como que esse paciente está evoluindo nesses ganhos e nessas perdas. Tá certo? Como eu já falei, podemos considerar ganhos todo líquido que entra no paciente, como dieta, seja oral ou enteral, medicações venosas, intramusculares, subcutâneas, enterais, orais, hidratação venosa, água, ou seja, tudo que o paciente ingere, tudo ingerido por via venosa, por via oral, tudo que entra no paciente são os ganhos. Podemos considerar perdas todo líquido que sai do paciente, né? Como diurese, vômito, resíduo gástrico, fezes, secreção e demais fluidos. Então, tudo que sai a gente considera como perdas. A gente utiliza o sinal para simbolizar o que é ganho e o que é perda, o sinal do positivo e do negativo. Então, ganho a gente simboliza pelo mais de positivo e perda pelo menos de negativo. Tá certo? Todos os valores devem ser anotados em números, ml, que ao fim das 24 horas serão somados e subtraídos, resultando assim no balanço positivo, quando se ganha mais líquidos do que se perde, ou negativo, quando se perde mais líquido do que se ganha. O que é o normal? É você perder mais líquido ou é você ganhar mais líquido? Alguém sabe? Alguém pode me informar? O que é que é normal? É a gente perder mais líquido ou é a gente ganhar mais líquido? Eu acho que ganhar. Eu acho que perder. Na verdade, a gente tem que ter um consenso, né? A gente tem que tanto ganhar como perder. É normal que a gente ganhe bastante e que a gente perda menos do que o que a gente ganhou. Mas a gente tem que também perder uma quantidade eficaz, tá certo? Então é normal que a gente tenha um balanço assim, de que você ganhou 1.000, você perdeu 900, então você está normal. Ou você ganhou 800 e perdeu 900, né? 100 a mais. Também é normal, não tem problema. O ideal é que você não perda zero e não ganhe zero, né? Tem que ter aí um equilíbrio nos valores, tanto que você ganha quanto você perde. Por isso que é importante o registro do balanço hídrico. E aqui eu tenho um exemplo de balanço hídrico, eu vou até colocar de lado assim para vocês observarem melhor. Peraí, só um minuto. Esse daqui é um balanço hídrico registrado por uma técnica de enfermagem de forma manual, né? E aí a gente vai ter, o nome do paciente, a idade do paciente, o peso, a altura, a especialidade,
o leito e a enfermaria que ele se encontra, e o atendimento, né? Aí aqui do ladinho, olha, da folha de balanço hídrico, a gente vai ter sinais vitais. Então, o paciente, o técnico, ele está registrando os sinais vitais. Nesse balanço hídrico está de 3 em 3 horas. Mas na UTI a gente faz de 2 em 2 horas. Tem UTI que pede para fazer de 3 em 3, tem UTI que pede para fazer de 2 em 2. Mas, assim, a maioria das UTIs a gente faz de 2 em 2 horas. Tá certo? Então, anotou aqui os sinais vitais, ó, temperatura, pulso, frequência cardíaca, frequência respiratória. Ela anotou de 9 horas da manhã, vocês estão observando? E do outro lado, a gente tem o registro do balanço hídrico. A gente tem, ó, líquidos administrados, líquidos eliminados. Nos líquidos administrados, ela colocou aqui, ó, medicação EV, medicação endovenosa, medicação IM, que é medicação intramuscular. E do lado ela colocou as quantidades, 40, 20, 500, 4, tá vendo? Do outro lado a gente tem água, 160, leite mais água, 160, água, 160, suco, 180. Tudo que ela deu ao paciente, ela conseguiu, ela registrou. Tá vendo? Já do outro lado, nos líquidos eliminados, a gente vai ter diurese, que é a urina, vai ter 100 ml às 6 horas, 1000 ml às 11 horas, 800 ml às 16 horas, tá vendo? E sonda nasogástrica, 50 ml, 50 ml, 150 ml. Esse que está de azul equivale ao balanço hídrico do dia. E o que está de vermelho equivale ao balanço hídrico da noite. Então, nessas 24 horas, a gente vai saber se o paciente ganhou mais ou se o paciente perdeu mais, ou se foi um valor parecido. Tá certo? Como é que faz esse cálculo? A gente soma todos os ganhos, soma todas as perdas e diminui os ganhos pelas perdas. E aí a gente vai ter um resultado. Eu tenho aqui um exemplo, ó, de um caso clínicozinho. Clínicozinho foi ótimo. O cliente recebeu 1.200 entre dieta e medicações. Ou seja, ele recebeu 1.200 ml. E eliminou 980 ml entre diurese e drenagens durante as 24 horas. Tudo isso. Então, a gente somou tudo que ele ganhou e somou tudo que ele perdeu. Tudo que ele ganhou deu 1.200 ml. Tudo que ele perdeu deu 980 ml. E a gente subtrai 1.200 menos 980 ml, que deu quanto? 220 ml. Por que a gente colocou o valor de mais? Porque esse balanço foi positivo. Porque o valor dos ganhos ele era maior do que o valor das perdas. Se o valor das perdas fosse maior, o sinalzinho seria negativo. Porque ele teria ganhado menos do que perdido. Entenderam? Então aí, ó, ele ganhou 1.200 e eliminou 980. Então o balanço dele foi 220 ml positivo. Ou seja, ele ganhou 220 ml nessas 24 horas. Porque quando ele recebeu 1.200, ele eliminou 980. E sobrou para ele 220 ml. Tá certo? O balanço hídrico total das 24 horas, nesse caso, é positivo, pois o cliente teve mais ganhos do que perdas. Ele ganhou mais do que perdeu. Tá errado? Não, tá normal. Ele perdeu bastante e ele também ganhou bastante. Né? Então, vocês têm alguma dúvida sobre esse cálculo? Professor, Pode falar. caso ele tivesse ganhado recebido 980 e eliminado 1.200, o sinalzinho era de menos. De menos, justamente, isso mesmo. Porque ele tinha perdido mais do que ganhado, né? Então, o balanço dele seria negativo, ou seja, ele perdeu mais líquido do que ele ingeriu. Qual é a conduta? Ingestão de mais líquido, para ver se esse paciente não desidratar. Ele está perdendo muito líquido. Então, através do balanço hídrico, o médico ele vai ter um norte sobre a situação do paciente, né? E ele vai poder intervir de alguma forma.
É tão importante o registro do balanço hídrico, porque às vezes, se você fizer um balanço hídrico errado, você pode levar o paciente até para hemodiálise, sem necessidade. Né? Se você não registrar a diurese e esse paciente estiver ali anúrico por 5 dias, ninguém registrou a diurese desse paciente, né? O paciente que não urina, ele precisa fazer hemodiálise, todo mundo sabe. Né? Então, é uma responsabilidade de suma importância. Através do balanço hídrico, o médico poderá traçar diagnósticos essenciais e elaborar tratamentos para o doente. Exemplo, o paciente apresenta anúria, que é a ausência de urina por 72 horas, pode indicar uma insuficiência renal aguda, devido à sua gravidade. E essa anúria foi observada no balanço hídrico. Sua anotação é muito importante. E aí eu vou voltar àquele slide que eu tinha colocado antes do último. Só um minutinho. Aqui. Por que é importante fazer o registro? Tanto dos sinais vitais, quanto do balanço hídrico. Os registros de enfermagem devem proporcionar informações significativas para que se possa planejar uma assistência integral e contínua ao paciente. Assim, acrescentando o papel relevante que apresenta no processo de tomada de decisão. A anotação é uma das formas de comunicação entre os indivíduos envolvidos no cuidado. É importante para a educação do pessoal da área da saúde, é importante na pesquisa, é importante nas questões administrativas e nos aspectos legais. O registro de enfermagem é o único meio de demonstrar o trabalho executado pelo pessoal da enfermagem, reflexo da eficiência e eficácia dos cuidados oferecidos ao paciente. Então, é importante que a gente faça registros de enfermagem sempre. A gente jamais pode fazer um procedimento e não registrar esse procedimento que foi realizado. Tá certo? A gente precisa registrar o procedimento, a gente precisa registrar da forma que foi feito o procedimento, porque é respaldo legal. O prontuário ele é um documento oficial do paciente. E se você faz esse prontuário de forma equivocada ou de forma errada, a gente vai acabar causando um dano ao paciente. E se por muitas vezes a família do paciente ela precisa de alguma coisa legal, né, de botar na justiça, por exemplo, que acontece, e você tem um registro eficaz, né, você pode se salvar até de um processo. Então é importante que a gente saiba registrar, tá certo? Os sinais vitais, registrar o balanço hídrico do paciente de forma correta, de forma coerente, tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o balanço hídrico, sobre sinais vitais, sobre monitorização? Nenhuma. Ficou tudo claro? Professor, Oi? Pode falar, Janaína. nenhuma dúvida. Tudo certo. Ficou claro? Ficou. Caso surja alguma dúvida, eu pergunto. Pode perguntar, tá certo? Deixa eu falar com vocês. Eu vou encerrar aqui a live.